hoje o nosso tema aí, ó. Musk revelou de onde virá o anticristo. Meus amigos, parece que ele revelou isso da forma mais estranha que a gente poderia imaginar. Isso porque ele deu uma entrevista algum tempo atrás, recente, né, para o Jordan Peterson. Você sabe quem é o Jordan Peterson? Jordan Peterson é um dos psicólogos mais famosos do mundo, talvez o intelectual público mais famoso do mundo hoje, e ele tem feito aí uma série de entrevistas, uma série de conversas interessantíssimas, trazendo aí conteúdos assim ímpares, né? Muito interessantes, muito importantes. E a entrevista com o Elon Musk foi uma dessas. Essa entrevista foi muito interessante, é uma entrevista longa, é uma entrevista aí que tem 2 horas e 14 mais ou menos de conteúdo, em que o Elon Musk abriu vários assuntos importantes. Então, o que foi falado nessa entrevista? Essa entrevista, e a parte que nos interessa, ela começa nos 20 minutos da entrevista, tá bom? A partir do minuto 20 desse vídeo, começa a parte que eu vou citar agora, tá bom? Então, no minuto 20, eles começam a falar sobre o Grok. Grok é a inteligência artificial da xAI, que é a inteligência artificial que o Elon Musk está desenvolvendo. O Grok ele é um chatbot, né, de conversação, de inteligência artificial generativa, né, que foi desenvolvido pela xAI, baseado nos famosos LLM, que são os Large Language Models, né, os grandes modelos de linguagem. Ele foi desenvolvido como uma iniciativa do Elon Musk para dar uma resposta ao surgimento do ChatGPT da OpenAI, né, que o Elon Musk cofundou, não sei se você lembra disso, tá? O chatbot é anunciado, dizem que ele tem senso de humor, né, e dá acesso direto aos assinantes ali aos assinantes do X, e a gente vê aí o Elon Musk trazendo uma grande divulgação aí, trazendo em peso, né, essa divulgação aí para a sua nova inteligência artificial, e para a qual ele está investindo bilhões e bilhões de dólares, um investimento pesadíssimo e batendo recordes aí no desenvolvimento da inteligência artificial. Beleza? No minuto 20, o Jordan Peterson perguntou onde era esse novo centro de desenvolvimento dessa inteligência artificial. E o Elon Musk respondeu que a nova fábrica ficava em Memphis, no Tennessee. Tá? Eu não sei se você já percebeu, mas existem muitas cidades norte-americanas que têm nomes assim de cidades egípcias, né? Cidades do mundo antigo, né? Por exemplo, Filadélfia, né? Que era o nome de uma cidade hoje na Turquia, né? Tem muitas cidades norte-americanas que têm esses nomes estranhos. E Memphis é uma delas, Memphis, no Tennessee. E foi nesse momento que o Elon Musk falou que a nova fábrica fica em Memphis, no Tennessee, que ele fez uma reflexão muito estranha. Porque ele disse o seguinte para o Jordan Peterson. Ele falou, Memphis, você sabe que é o nome da capital do Egito Antigo, né? E ele falou, talvez de lá que sairá o novo Deus, o nosso novo Deus. Talvez seja de lá que nosso novo Deus virá, ok? Olha que interessante isso aqui, tá? A nossa reflexão toda de hoje é baseada nessa frase. Ele dizer que a nova fábrica da sua inteligência artificial fica em Memphis, no Tennessee, nos Estados Unidos, mas ele fazendo essa conexão entre Memphis dos Estados Unidos com Memphis do Egito, ele diz, talvez seja de lá que nosso novo Deus virá. E aí o Jordan Peterson falou, sério? Sério? Né? E o Elon Musk, de forma muito estranha, depois que ele falou isso, vai ser de lá de Memphis, no Tennessee, que era o mesmo nome da capital antiga, do Egito Antigo, que o nosso novo Deus virá, o Elon Musk começou a dar uma risada muito estranha, fora do script. Começou a... E o Jordan Peterson é um cara meio
Ele é meio estranho também, né? Ele é meio travadinho, ele dá umas gaguejadas, né? Ele dá umas rateadas e tal. E ele falou assim, olha só, eu até queria que isso fosse engraçado, né? Mas não é engraçado. E aí o Elon Musk começa a rir, eu queria que isso fosse engraçado e tal. Aí assim, uma conversa muitíssimo estranha, né? Mênfis, de onde nosso novo Deus virá, que era a capital do Egito antigo, tá? Muito estranho. Então a gente descobriu que o novo projeto do supercomputador do Elon Musk está lá em Mênfis, no Tennessee. Como vocês ouviram aí, o que o próprio Musk disse, que Mênfis, que é uma cidade que fica no Tennessee, também agora é uma cidade que tem vínculo com o Egito Antigo. É muito interessante porque quando a gente olha na Bíblia, a cidade de Mênfis, que não é conhecida por esse nome, é conhecida pelo nome de Nof e o nome de Moth, são dois nomes diferentes. Quando a gente olha o que a Bíblia fala sobre Mênfis, é um símbolo das consequências de se afastar de Deus, um símbolo de engano e um símbolo de loucura, tá? Quando você olha, por exemplo, lá no livro de Isaías, a gente tem uma imagem aí, a gente tem uma passagem do livro de Isaías. Isaías 19:13 diz assim: as autoridades de Zoan perderam o juízo, e as cidades de Mênfis estão enganadas. Os governadores das províncias do Egito estão fazendo o povo do Egito errar o caminho. Ok? Então, a cidade de Mênfis, no mundo antigo, ela tinha vários outros nomes. Um desses nomes, que era um nome egípcio bem complexo, significa a casa do espírito de Ptah, ok? Aí você pensa assim, o que é Ptah e o que é o espírito de Ptah? Por que a cidade de Mênfis, porque a cidade de Mênfis ela é reputada como a cidade do espírito de Ptah? O que significa esse deus Ptah e o que significa a cidade de Mênfis ser a cidade do espírito de Ptah? Segundo os estudos, o deus Ptah era o antigo deus da criação, das artes, dos ofícios e dos negócios, ok? Só que o deus Ptah, que era a principal divindade cultuada no Egito, também era chamado, preste muita atenção no código agora, também era chamado de o arquiteto do universo. Ou seja, a cidade de Mênfis, no Egito, era governada pelo chamado arquiteto do universo. Você já ouviu essa expressão, né? A expressão arquiteto do universo, ela tem a ver com o olho que tudo vê, ela tem a ver com a quinta essência, ela tem a ver com o quinto elemento, ela tem a ver com a alquimia antiga, ela tem a ver também com, obviamente, aquele que traz a luz do conhecimento. Tem a ver com a estrela de prata, tem a ver com a estrela de 5 pontas, tem a ver com a estrela que caiu do céu, tem a ver com, né, a Isaías 14:12. Então o arquiteto do universo, que é diferente do dono da obra, né? O dono da obra contrata um arquiteto, contrata um calculista, contrata um engenheiro, contrata os peões da obra. Então, assim, o arquiteto do universo não é o dono do universo. É um cara que ajudou a construir o universo, que foi contratado pelo dono do universo, que é Deus, ok? Então, o fato da cidade de Mênfis ser governada pela divindade, que era conhecida como o arquiteto do universo, já diz muita coisa. Obviamente, nós temos uma conexão entre o deus Ptah e uma figura meio luciférica aí, que seria esse arquiteto do universo, ok? E aí, o que é interessante também é que, de acordo com a história, a cidade de Mênfis foi a primeira cidade do Egito Unido. Por que a gente está falando de Egito Unido? Porque, inclusive, a própria palavra hebraica para Egito é muito reveladora nesse sentido. Por quê? A palavra hebraica para Egito é no plural. Em hebraico você tem plural
com IM no final ou plural com OT no final, tá? Então, a palavra hebraica para Egito é Mizraim. Então é uma palavra plural. Por quê? Porque o Egito ele era formado pelo Reino do Norte e pelo Reino do Sul. Eram dois reinos esses que se unificaram, formando Mizraim no plural. Então, isso é interessante. É uma história parecida com a história dos Estados Unidos da América. A gente sabe que os Estados Unidos tinham originalmente o quê? 13 colônias. E nessas 13 colônias, você tinha as colônias do Norte e as colônias do Sul. Houve uma briga entre elas e depois eles acabaram chegando a um consenso e esse consenso trouxe uma unificação entre as colônias. E é por isso que os Estados Unidos é chamado de Estados Unidos da América, porque foram estados que se uniram. Então é muito interessante porque quando a gente pensa assim que Mênfis foi a primeira capital do Egito unido, isso nos lembra não só dos Estados Unidos, mas nos lembra também da Torre de Babel, quando estavam todos unidos, porém num mau propósito, né? Num propósito ruim de criar um governo único global, tá? Só que o mais estranho é que exatamente nesse momento da entrevista, nos 20 minutos do vídeo que eu coloquei para vocês, o Elon Musk ele tá falando com o Jordan Peterson, e eu coloquei a imagem na capa, eu não sei quem reparou, mas na imagem da capa eu dei um destaque para a mão de Musk. Na hora que ele estava falando sobre esse assunto, ele estava fazendo um gesto muito estranho com a mão, ok? E eu separei a imagem aqui para vocês, ó. Olha a imagem aqui com o gesto, deixa eu ver aqui para minimizar o reflexo. Olha só a imagem que ele está fazendo, a forma que ele está fazendo com a mão. E esse gesto que ele está fazendo com a mão é um gesto muito comum no meio das celebridades. Eu não sei se vocês já viram, mas muitas celebridades poderosíssimas aí, os grandes ícones, né, da mídia, têm trabalhado em cima desse formato, né? Nós vemos isso sendo feito com os grandes cantores, né? E vemos isso sendo feito também por muitas celebridades. Não só esse tipo de gesto, esse tipo de imagem é muito comum, mas você sabe que outro tipo de gesto muito comum desse pessoal é o quê? É tampar um olho, né? Eles muitas vezes tampam um olho para passar uma imagem, tá bom? O que é mais estranho é você pensar que o Elon Musk, falando de Mênfis, falando do Egito, falando sobre um novo Deus que eles estão criando, falando sobre a terra de onde vinha ali a ideia do arquiteto do universo, isso tudo fazendo esse sinal de mão que tem essa simbologia ocultista tão forte. Quando a gente lembra que esse é o mesmo cara que quer implantar chip no cérebro das pessoas, que quer vincular o cérebro das pessoas com inteligência artificial, esse é o mesmo cara que disse que desenvolver a inteligência artificial é a mesma coisa que invocar um demônio.